a mais um encontro da Conversa Fraterna, que é uma programação da Sociedade de Estudos de Espíritas 3 de outubro, que semanalmente a gente realiza aqui para vocês. Eu sou Lenise, voluntária da casa, e hoje nós vamos falar sobre o capítulo 14 do Evangelho segundo o Espiritismo, Honra seu pai e sua mãe, e mais especificamente o item 8, que trata da família corporal e espiritual. Esse capítulo é muito esclarecedor e fala do amor filial, dos laços de família, quem é minha mãe, quem é meu pai, quem são meus irmãos, a ingratidão dos filhos. Enfim, eu convido a todos para fazer a leitura deste capítulo, tá bem? Bom, voltando ao nosso tema de hoje, família corporal e espiritual, vamos lembrar que todos nós temos duas famílias, as de laços espirituais e as de laços sanguíneos, tá? As famílias espirituais são aqueles espíritos que se conhecem há muito tempo, de outras vidas, têm laços afetivos sólidos e verdadeiros porque já viveram juntos em algum momento da sua evolução e se reconhecem porque já tiveram outros momentos juntos. São chamados espíritos simpáticos porque se fortaleceram em outras vidas. E esteja ou não encarnado, eles estão realmente tendo uma oportunidade de estarem juntos porque têm afinidades e por isso se buscam. Esses espíritos, na maioria das vezes, se encarnam geralmente numa mesma família, como parentes próximos, pai, filhos, irmãos, mas também eles podem se encarnar num outro núcleo familiar, né? E que por terem afinidades e afetos, no decorrer da existência, se eles tiverem oportunidades e merecimento, eles se aproximarão e serão muito amigos, serão muito próximos espiritualmente, não têm laços de sangue, mas são mais do que irmãos e todos nós devemos ter, né, se nós pensarmos um pouco nos nossos amigos, nossas relações de amizade, às vezes tem pessoas, né, que não temos tanta proximidade, mas que nós identificamos tanto em todos os momentos, que estão prontos a nos ajudar, que somam na nossa vida, entendeu? Então são os grandes amigos, que são espíritos simpáticos em outros núcleos familiares e que nos cruzamos em algumas existências. Portanto, a família já espiritual, ela já existe antes mesmo do nosso nascimento atual. Porque a gente, graças à luz do Espiritismo, da nossa doutrina, nós sabemos que nós nascemos já diversas vezes em outros corpos e que essas encarnações nos levam à nossa evolução, à nossa preparação para a gente se melhorar a cada dia, né? Porque nós fazemos parte da grande família de Deus, família universal de Deus. Já a família corpórea, elas se juntam por laços de sangue. E quando os espíritos são espíritos com afinidade, esses espíritos simpáticos, que geralmente vêm realmente juntos e encarnam juntos no mesmo núcleo familiar, aí há uma facilidade no relacionamento, porque já se gostam, já se conhecem, já tem coisas boas, né? Somam coisas boas entre si. Porém, nas famílias também pode haver, né, espíritos que vêm numa condição já com muitas mágoas, com muitos rancores e que dificultam o relacionamento. As famílias corpóreas, elas são muito mais frágeis do que as espirituais, obviamente. E mesmo com laços de sangue, elas vão se fortalecendo dependendo dessa escola, dessa grande escola que é a vida, que é a vida encarnada, né? Que quando você ganha um corpo e vem para você pôr todo o seu conhecimento, para você, tudo aquilo que você traz na sua bagagem, você estar pronto para fazer aquilo que você não fez em outras vidas. Muitas vezes esses espíritos mais difíceis, eles vêm como parentes bem próximos, filhos, mãe, pais, irmãos, justamente para acertar o passo neste curto tempo dessa existência. Porque a nossa existência terrena, ela é muito pequena, muito curta em relação à grandiosidade do tempo de Deus. E aí está o desafio, porque nós muitas vezes, no plano espiritual, nós temos a permissão de
participar da nossa programação reencarnatória, então a gente sabe exatamente para que família a gente vem. Mas quando a gente está aqui com o véu de esquecimento, que é uma bênção de Deus, a gente reencarna e apagam-se todas aquelas imagens que não são boas para a gente vir para cá realmente desarmado, zerado, esses desafetos se dissipam, porque nós estamos realmente numa nova oportunidade. E esses relacionamentos pacíficos e respeitosos que eventualmente as famílias têm, há também os conturbados, desentendimentos, sofrimentos, conflito de ideias, atitudes agressivas. Então, quando a gente se depara com uma situação como esta, de ter no núcleo familiar alguém que é difícil o convívio, a gente tem duas saídas, não temos outra. Ou a gente enfrenta e vive num pé de guerra, ou a gente tenta compreender e se ajudar mutuamente. Então, esse livre-arbítrio nós temos, e é isso que vai fazer com que nós nos melhoremos a cada encarnação. Deus é tão misericordioso que Ele nos concede essa oportunidade de recomeçar e de se corrigir, de evoluir, não é verdade? De ter que conviver com esses espíritos com pouca afinidade, para que a gente possa ter atitudes, hábitos diferentes. Então, Deus sabe exatamente o que nós precisamos, com quem nós precisamos conviver. Ele acompanha todo o nosso sofrimento na erraticidade, quando a gente, através da nossa consciência pesada, a gente vive numa perturbação, arrependimento, a gente suplica para ter outra oportunidade reencarnatória. Deus nos concede essa oportunidade e Ele nos coloca na família que realmente nós precisamos estar, com as pessoas certas, no momento certo, com aquela família. Essa é a família que nós precisamos conviver. Porque a família, gente, é um celeiro de bênçãos, onde nós podemos aprender a crescer moralmente e intelectualmente, obviamente. Moralmente e intelectualmente. Então nós temos que aproveitar esta oportunidade, porque através da família, através dessa lei do ajustamento no seio familiar, que é muito importante, porque a gente vai conviver com esses espíritos difíceis e nós vamos ter oportunidade de se libertar daqueles erros do passado, certo? E o véu do esquecimento é outra misericórdia de Deus, porque quando Ele nos concede essa oportunidade e a gente vem sem... Com mágoas e com algumas coisas no perispírito, mas nós não lembramos. Então é mais fácil a gente se corrigir, a gente se perdoar, a gente se respeitar, certo? Por exemplo, quando nasce um bebezinho, né? Aquela família recebe um filho com todo amor e carinho, via de regra, uma criança, ela é muito amada, muito querida, os pais se dedicam, até 7 anos ela é totalmente indefesa, ela é insegura e ela tem toda a proteção da família, mas, de repente, esse espírito, seu filho ou a mãe desse espírito é um aprendizado. É possível que no decorrer da existência existam ainda conflitos que têm que ser superados, já que eu vim na condição de mãe, ou de filho, ou de irmã, enfim, é a nossa atitude que vai ponderar. É um recomeço decisivo para que a gente possa se redimir dos nossos erros. É pela vida corpórea toda que a gente vai viver e se respeitar. É um grande treino de tolerância, de benevolência, de piedade, de compaixão, que são as grandes virtudes de um espírito, aquilo que Deus pretende para nós. Então, essa mensagem do capítulo 14, do item 8, é uma mensagem que a gente tem que entender para a gente poder aceitar. Muitas vezes nós vemos pessoas que têm um trabalho maravilhoso, externo, na comunidade, em qualquer que seja o lugar, faz um trabalho belíssimo, mas dentro de casa tem algumas dificuldades no relacionamento. Então nós não podemos esquecer que esse núcleo familiar que nós viemos, esse núcleo, nós temos grande responsabilidade sobre isso para viver pacificamente,
primeiramente o nosso núcleo, para que a gente possa depois estender para outros trabalhos. Então, nós não podemos esquecer isso de forma alguma, meus irmãos. Então, dessa forma, a gente termina aqui a mensagem de hoje, da Conversa Fraterna, e nos encontraremos na semana que vem, já preparando um outro tema para esta conversa, tá bem? Muito obrigada.